sobre jamais realize ou encaminhe pacientes para o tratamento periodontal cirúrgico sem avaliar estes elementos. Nunca mais fez cirurgia depois que conheci. O Xavier Amaral falou assim: ó, eu já perdi paciente porque não indiquei a cirurgia no primeiro momento e ele fugiu. Achou que eu não dei a devida importância. Então, Xavier, o que a gente tem que parar e conseguir explicar é o seguinte: tem gente, já aconteceu isso comigo, né? A odontologia, a periodontia, ela passou por uma fase de falar sobre cirurgia periodontal a retalho. E muita coisa mudou e começaram a aparecer os estudos sobre tratamento periodontal não cirúrgico e o paciente pensa assim, ué, mas eu vou em um dentista, eu vou em outro dentista, e eles estão falando que eu preciso fazer cirurgia periodontal, veio um outro dentista e fala que não precisa operar, e aí? Essa coisa do não cirúrgico parece que está se tornando uma coisa, parece que acaba sendo menos importante. E é uma inverdade, o tratamento periodontal não cirúrgico justamente é aquilo que é o mais relevante. Por isso, o que faltou acabar explicando é que isso daqui é mais moderno, que, por exemplo, fazer uma cirurgia com a barriga aberta é mais complicado, que a gente que o mais avançado é fazer um tratamento periodontal não cirúrgico. Se a gente não explicar isso, isso acaba sendo mal entendido e depois acaba não funcionando. Olha só um instantinho, deu um bug aqui no Instagram, vou acabar transmitindo aqui, só um pouquinho. Quem é que já fez cirurgia a retalho e o paciente vem e fala assim, não quero mais fazer cirurgia? Eu já tive muito caso de paciente que foi embora exatamente na fase cirúrgica, porque ele não queria fazer a cirurgia. Isso. A gente tem que explicar para o paciente, tudo passa pela conversa, passa pela comunicação, para a gente dizer o que é o mais importante, o que não é, que é o mais moderno. E vocês precisam estar explicando para o paciente que o mais moderno é exatamente acabar fazendo o tratamento periodontal não cirúrgico. Eu também preciso esclarecer vocês que esta aula vai ter o workshop Perilucrativa Descomplicada. Vai ter 3 aulas completas, vai ter um certificado digital e vai ter um grupo de avisos no WhatsApp, onde a gente vai estar te avisando sobre tudo que vai acontecer, de todas as aulas novas que acabam acontecendo, e rola aqui na descrição e se inscreve. Se você não se inscrever, não vai ter acesso a todos os avisos e todas as coisas que vão estar chegando por você. E os periodontistas que já estão tratando qualquer periodontites de qualquer grau, exclusivamente com tratamento periodontal não cirúrgico. A Fabiana falando, sou periodontista e desde que conheci, fiz o curso, não fiz mais cirurgia a retalho. A gente tem que dizer para o paciente que a cirurgia a retalho para raspagem é coisa antiga. E nessa aula eu vou discorrer para você por quê. Se você não conseguir explicar isso para o paciente, ele vai acabar achando que você é um dentista desatualizado exatamente porque você não faz a cirurgia. Não, o mais moderno é quem não opera. Karina falando, nunca mais fiz cirurgia periodontal, Kátia também não faço mais nada cirúrgico. Quem fez a fase cirúrgica sabe dizer, o paciente fica com o dente comprido, o paciente fica com hipersensibilidade, ou o paciente acaba falando assim, doutora, quando é que vai voltar o meu dente sensível? E você fala assim para o paciente assim, não vai voltar, porque vai ficar assim. Hã? Vai ficar assim, comprido desse jeito? Odiei. E quando é que vai passar essa sensibilidade que eu não consigo mais tomar água fria? E você acaba falando para o paciente assim, não vai passar. Como assim? Não vai passar, doutora? E essa é a periodontia muito desanimadora. E eu vou pedir para vocês que compartilhem esse conteúdo com todos os seus colegas, porque se for só você, da sua clínica, do seu entorno, pensando ou fazendo tratamento periodontal não cirúrgico, vai dar confusão. Porque tem gente que ainda quer operar, tem gente que não quer operar, tem gente que quer salvar dente, tem gente que não quer.
tem que divulgar. E deixa que eu divulgo. Só compartilha esse conteúdo. Ó, segue a Cris e veja quanta coisa interessante ela tem para dizer. Se você não fizer isso, vai acabar sendo o único que acredita em fazer tratamento não cirúrgico. E que você vai poder assumir os seus próprios casos de periodontia. Se você assume os seus próprios casos de periodontia, vai conseguir fazer o seu tratamento, vai conseguir com que tudo seja atendido pelo seu consultório. E como eu mostrei para você no começo, que quanto você gasta na dental para você fazer esse tratamento? Quem vive aquela situação de que você até ganha bem no consultório, mas a conta da dental, de material odontológico, acaba ficando muito alta. E muitas vezes o custo dos materiais para você acabar executando uma boa odontologia fica muito alto. E agora, com a subida do dólar, a gente fica eh mais exposto a custos altos. O paciente não vai aceitar subir tanto os preços dos procedimentos, pelo mesmo procedimento que ele fazia, você vai ter a sua margem achatada. Aprenda periodontia, porque esta periodontia vai fazer com que você consiga ter maior lucratividade, porque o custo é muito baixo. E ao longo do workshop, eu vou mostrar para você como você vai assumir casos mais severos, os casos mais graves e ter segurança no tratamento. E quando você não faz cirurgia, você acha que cirurgia é o melhor jeito de ser reconhecido, mas você descobre sobre algumas coisas. Cirurgia é uma habilidade difícil, ela é demorada e cara para adquirir. E que ninguém começa a fazer cirurgia de um dia para o outro, demora muito, ela e não é para todos os casos. Então, quando quem não faz cirurgia quer fazer, e quem faz descobre. É muito difícil a gente fazer, é uma habilidade de difícil execução e de difícil aprendizado. E e eu vou falar sobre como não fazer cirurgia a retalho, e eu vou explicar para você por que as cirurgias a retalho foram defendidas. Por que é que de onde aconteceu isso? E eu vou contar para você um histórico de tratamento periodontal não cirúrgico. Antes da era regenerativa, da gente fazer enxerto, da gente utilizar biomateriais, a filosofia predominante era eliminar bolsas para facilitar a higiene e a manutenção, mesmo ao custo alto de recessão e implantoplastia. E isso aqui é o histórico científico da cirurgia a retalho. Então, eles achavam que aqui a gente tinha uma bolsa doente, tinha que cortar esse tecido doente para a gente conseguir ter uma melhor cicatrização. E isso é histórico. E isso vem de 1958, que é a era da arquitetura óssea, onde em 1958 tinha a classificação e o tratamento de bolsas infraósseas, que eram bolsas mais profundas, e uma consolidação de cirurgia ressectiva ou osteoplastia. Olha só que eu vou mostrar aqui com detalhe para você, onde é que tem, olha aqui, isso aqui é de uma publicação, de um artigo científico, e aqui a gente tem uma bolsa profunda de mais ou menos 5 milímetros, aí nessa bolsa profunda de 5 milímetros abre, e aqui tem o defeito ósseo, tem tecido de granulação, aqui, opa, tem tecido de granulação, raspa, tira todo o tecido de granulação, e é o seguinte, perdão, aqui fica aqui, e aqui tem as bolsas infraósseas, os defeitos, as crateras. E nessas crateras, o que se falava naquela época da arquitetura óssea é que a gente tinha que retificar. E depois fazia a sutura e você tinha uma recessão grande. Isso daqui é para mostrar para você que isso daqui é histórico e você vai explicar para o paciente por que não se faz mais isso. Porque antigamente fazia cirurgia para a gente conseguir enxergar o tecido de granulação e remover e fazer uma retificação dos defeitos ou das crateras ósseas e ainda tirar o cálculo. Mas isso é de 1958, isso não se faz mais.